todos, sem exceção. Esta manhã, o desafio que eu acredito que Deus me colocou foi apresentar aqui uma breve mensagem, uma mensagem se calhar de ânimo. Eu acredito que nem todos os que estamos aqui estamos ou temos motivos para estar completamente felizes. Nós temos a semana, temos o mês, temos os problemas que normalmente nos chegam, e é lógico que sempre que nós chegamos aqui, mesmo que desanimados estejamos, com algum tipo de fraqueza, aqui as coisas melhoram. Nesse sentido, eu trago-vos aqui duas palavras que a mim, de certa forma, esta semana, de alguma razão, uma ou outra razão, me fez pensar um bocado. Que é fraqueza versus desânimo, ou desânimo versus fraqueza. Nós sabemos que quem pensa, quem tem para a igreja com a certeza de que a partir do momento em que aceita Jesus, as coisas são um mar de rosas, todos nós sabemos que isso não é verdade, não é? Todos nós sabemos que dia a dia temos a possibilidade de encarar os desafios do dia, os desafios que nós temos em família, em termos profissionais, como igreja, e alguns deles não são fáceis. Mas, podes passar, por favor. No entanto, há aqui algumas coisas que Deus nos diz relativamente a isto. É importante realçarmos o seguinte: Deus, em Josué 1:9, que por acaso é o meu versículo preferido, acompanha-me diariamente, diz-nos algo muito interessante, que é: não te mandei eu. E eu aqui faço uma pausa. Vocês acham que Deus nos manda, quando Deus diz não te mandei eu, acham que Deus está a falar levianamente? Não. Quando Deus diz não te mandei eu, é porque Ele sabe do que está a mandar, sabe que nós somos capazes. E se nós, porventura, na vertente do desânimo, na vertente da fraqueza, acharmos que não somos capazes, então Ele diz-nos: esforça-te em mim, esforça-te no meu nome, e tem bom ânimo. Depois diz assim: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Grande confiança que nós podemos ter, ok? Portanto, este versículo acompanha-me diariamente. Este versículo acompanha-me desde o momento em que eu tive a oportunidade de o conhecer, e acredito, irmãos, que quando Deus nos diz: então, eu não te disse, eu não te mandei, tem confiança, quer dizer, vamos para a frente, por mais problemas que nós tenhamos, vamos para a frente, porque se nos demorarmos muito nos problemas, vem o reverso da medalha. Podes passar, por favor? E diz assim, em 2 Coríntios diz assim: e Deus disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O que aqui nos está a dizer é que muitas das vezes há uma frase que eu gosto muito, que diz: a única forma, os nossos limites são a oportunidade de Deus. Muitas das vezes nós temos vários momentos que podemos dar a oportunidade a Deus para Ele trabalhar a nossa vida, e nós não deixamos, porque ainda temos uma resta de força, okay? Uma resta de ânimo na nossa força, no nosso poder, e então aí tentamos levar as coisas por nós próprios. Esse não será, com certeza, o melhor caminho. E depois diz-nos assim, atrás no versículo, no slide anterior, tinha lá uma frase que eu também ouvi aqui, por acaso foi pela boca do Sr. Albano, que diz assim: tenhamos esperança e ânimo, porque o desânimo ao serviço de Deus é pecaminoso. Portanto, nós como crentes que somos, nós como pessoas que confiam num Deus, pessoas que temos diariamente a obrigação de colocar a nossa vida nas mãos de Deus, quando nos demoramos no desânimo, porque o desânimo é normal de vir a nós, mas no entanto não nos podemos demorar muito, porque isso ao serviço do Senhor é pecaminoso. E depois, para concluir estes 5 minutos, que eu também não quero prolongar muito mais, gostava só de concluir com
algo que eu li num livro que é As 95 Teses sobre a Justificação pela Fé, de Maurice Vanden, que diz assim: não importa quão forte pense ser, sua única força real advém de admitir a sua fraqueza. Devemos reconhecer como cristãos que não crescemos por nos tornarmos cada vez mais fortes. Crescemos por reconhecer, vez após vez, cada dia, quão fracos somos e quão dependentes somos da graça de Deus. Então, pois diz assim: foi por isso que Paulo disse em 2 Coríntios: quando sou fraco, então sou forte. Portanto, isto quer dizer que temos duas alternativas quando estamos desanimados e quando estamos fracos. Ou continuamos fracos, ou então vamos a Deus. E eu sei que isto é do beabá, da nossa doutrina. Eu aprendi, quando entrei para a igreja, aprendi isto, não é? É do beabá. Mas muitas das vezes eu esqueço-me destas coisas e esqueço-me que quando tenho um problema tento resolver primeiro por mim próprio e só depois então é que vou a Deus. Não sou eu que dou o conselho, é o apóstolo Paulo em Coríntios: quando sou fraco, então é quando sou forte. Bom dia. A cada semana que passa, nós aprendemos instruções práticas para a nossa vida. E dessa semana não foi diferente. Nós vamos dividir agora em unidades. Peço que os promotores, dinamizadores tenham os minutos em conhecer os visitantes da unidade, em partilhar os momentos aí de experiências que ocorreram durante a semana, ok? E também lembrá-los que o próximo sábado será lição em geral. Olá, muito bom dia, bom sábado a todos aqueles que nos estão a ouvir. Esperamos que se sintam bem na nossa companhia, na lição da Escola Sabatina desta manhã. Também gostaria de desejar um feliz sábado a todos que estão a ouvir pela internet. E neste momento, antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Pai querido, está mais altos céus, te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que fazes por nós, pelas muitas bênçãos que nos dás diariamente, Pai. Neste momento, Senhor, que vamos abrir a Tua Palavra, te suplicamos que o Teu Santo Espírito venha estar sobre nós, Senhor. Que as palavras que nós preferimos, Senhor, possam vir de Ti e possam vir de encontro às necessidades de cada um de nós que está a ouvir essa mensagem, Senhor. Vem, Pai querido, ser connosco e que as horas que vamos aqui passar, Senhor, possam ser do Teu agrado e possam servir para nos aproximarmos mais de Ti. É tudo quanto peço e agradeço, nos méritos de Cristo. Amém. Amém. A lição da Escola Sabatina desta semana é a lição número 9 e fala-nos de palavras da verdade. E ao começar a estudar a lição desta semana, eu peguei no versuário. Eu gosto de pegar no versuário em primeiro lugar. E o versuário diz-nos o seguinte: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber acerca das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. E sabes, Sebastião, e todos aqueles que nos estão a ouvir, eu ao ler este versuário, eu fui ao comentário bíblico tentar perceber um bocadinho melhor de onde é que ele veio e algumas palavras que lá falavam. E quando o versuário nos fala de excelentes coisas, quando nós lemos que porventura não te escrevi excelentes coisas, o comentário bíblico diz-nos que
Uma melhor tradução poderia ser, em vez de excelentes coisas, dizer anteriormente ou repetidamente. E quando eu li depois isto contextualizado, eu percebi que este versículo tem uma profundidade ainda maior. Porque ele remete-nos não só para aquilo que Salomão sabia neste momento, mas para tudo aquilo que ele tem vindo a aprender e teve a aprender através de Deus. Por isso, nós vemos que, porventura, não descrevi eu repetidamente, anteriormente, tudo aquilo que eu descrevi era para ti. Era realmente para ele nos ensinar acerca de todo o conceito e conhecimento. E isto realmente foi interessante. Para mim, pessoalmente, foi algo que me tocou muito, porque nós vemos que o livro de Provérbios e tudo aquilo que Salomão escreveu não foi escrito só por 2 ou 3 ou 4 capítulos, mas tinha todo um seguimento que nos traz até este versículo de Provérbios, não é? Capítulo 22, versículo 20 e 21. E eu fui à internet procurar o que é que queria dizer verdade. Assim, por alto, uma pesquisa geral. E eu encontrei várias verdades, se quer podemos dizer assim, vários conceitos da verdade. E eu tenho 4, que vou falar só para termos uma noção do que é que realmente é verdade hoje em dia. E então, são as 4 verdades. A primeira é o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo diz-nos que tudo é relativo. Não há uma verdade absoluta. Ou seja, não há nada que seja a verdade. É como se houvessem várias verdades. É tudo um bocadinho relativo. Temos também o ceticismo. E o ceticismo diz-nos que duvida de toda a verdade. Ou seja, não há nenhuma verdade. Eles duvidam, quando alguém diz que é uma verdade, os céticos dizem logo não. Isso não é verdade. Não pode ser assim a verdade. Depois, mais recentemente, temos o pós-modernismo. E já quase todos devem ter ouvido falar de Friedrich Nietzsche. E ele foi o pai do pós-modernismo, e ele diz que não afirma nenhuma verdade. Da mesma forma como as anteriores teorias, este alicerça também que não há nenhuma verdade. E mais recentemente temos o pluralismo, que nos diz que todas as alegações sobre verdade são válidas. Ou seja, tudo aquilo que tu possas dizer, tudo aquilo que cada um de nós disser ou achar, isso é uma verdade. Ou seja, cada um tem a sua própria verdade. Há uma tolerância, há um abrir os braços sobre todos os conceitos e tudo aquilo que a gente acha. Ou seja, é tudo muito abstrato. Não há nada concreto, não há um absoluto como a gente vai procurar ver através da Bíblia, através do que a Palavra de Deus nos diz. E veio uma pergunta quando eu estava nesta fase. Eu perguntei, será que é importante, e esta pergunta não é só para o Sebastião, que estamos aqui, mas para todos que nos estão a ouvir, será que realmente é importante haver uma verdade absoluta, não só uma verdade abstrata, não é uma verdade relativa, mas será que é importante? Eu acho que é importante. E se nós pensarmos, quando Jesus estava nas últimas horas da vida aqui da Terra, quando ele estava com Pilatos perguntou-lhe o que é verdade. Quer dizer que, como sociedade, nós temos essa necessidade de saber o que é a verdade. E, acima de tudo, onde encontrar a verdade. Sim. E tendo em conta aquilo que tiveste a explicar sobre estes 4 tipos de verdades, a pergunta-chave é mesmo esta. Afinal, onde é que está a verdade? Sim, é que existe uma verdade, não é? É isso que vamos também descobrir um E bocadinho. é interessante, Ricardo, porque o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, em João 8:32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quer dizer que a verdade, afinal, tem uma função. É nos libertar. Uhum. E quando Jesus disse isso, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja, quer dizer que, de alguma forma, a verdade vai nos ajudar a sermos livres. De quê? Também vamos ver, não é? Isto vamos somente à frente. Vamos ver o que é, não é? Porque tem aqui uma pergunta interessante, se calhar, para continuarmos esse assunto, que é o seguinte: como relacionamos Provérbios 22, 17 e 18 com este conhecimento da verdade que estamos a falar? Como é que nós conseguimos relacionar estes 2 conceitos? Isso é interessante. Por acaso gostei. E vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 22, 17 e 18, para sabermos quais são os versículos que realmente estamos a falar, para podermos então relacionar com o conhecimento da verdade. E estes 2 versículos dizem-nos: inclina, 22, 17 e 18. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável
se as guardares no teu íntimo e se aplicares todas elas aos teus lábios. Estes 2 versículos são muito importantes e começa com algo que realmente me fez pensar, que é o inclinar o nosso ouvido. Primeiro nós devemos escutar. Nós, para termos um conhecimento da verdade, que vamos ver um bocadinho mais à frente, porque até podemos falar já nela, não é? Quando Cristo nos diz em João 14,6, Jesus disse-nos, não é? Que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso nós, através da Bíblia, nós começamos já aqui a desenrolar este novelo sobre quem é a verdade. E vemos que... E é interessante que, quando aqui falamos sobre o conhecimento da verdade é o conhecimento de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Exatamente. E através desse conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, cada vez vamos entender melhor. E há bocado estavas a falar numa situação muito interessante, que é, como sociedade nós vivemos, nós por vezes não temos tempo para escutar. Porque escutar requer tempo. E nós por vezes ouvimos. E o ouvir é o rápido. No entanto, esse conhecimento da verdade implica de nós encontrar esse tempo para escutarmos Deus a falar ao nosso ouvido. Porque é a única forma de nós conhecermos a verdade. Que hoje em dia é muito difícil, como tu estavas a dizer. Por exemplo, eu para conhecer alguém tenho de dedicar tempo para estar com essa pessoa. E eu para conhecer a verdade, e esse conhecimento da verdade, e há bocado estávamos a falar em João, e essa verdade que nos libertará do pecado e das garras de Satanás, só conseguimos realmente se houver tempo de qualidade com Jesus. Porque senão não é possível. Exatamente. E voltando só um bocadinho ao que estávamos a falar, em João 14,6, nós vemos que toda a vida Jesus alega que Ele próprio é a vida, não é? Mas no fim ele diz uma coisa interessante. Ele depois no fim diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porquê é que ele refere que ninguém vem ao Pai senão por mim? Qual foi a função de Cristo na Terra? Quando Cristo cá esteve, a função dele e o principal objetivo foi sempre mostrar o caráter de quem? Do Pai. Foi sempre mostrar quem é que era o Pai. E essa foi uma das grandes funções de Cristo aqui. Então, ele ao ser a verdade, ele ao declarar-se a verdade, ele estava automaticamente a dizer que o Pai era a verdade, porque ele veio revelar o Pai. E isso é muito interessante, porque nós ao lermos então os versículos de Provérbios 22, 17 e 18, nós vemos que Salomão disse: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Porquê é que ele diz para inclinar o ouvido? Foi aquilo que tu disseste ainda agora, não é? Gastar tempo com aqueles, e os sábios nós sabemos, porque temos vindo a estudar ao longo deste trimestre, o que é um sábio, não é? É aquele que realmente se dedica a Deus, é aquele que ouve aquilo que Deus diz e aplica na sua vida. Por isso, quando Salomão nos diz ouve aqueles que são meus servos, ouve aquilo que eles têm a dizer, e depois à frente diz, aplica o teu coração, não é? Aplica o teu coração ao tal conhecimento. Ao conhecimento de quem? Ao conhecimento da verdade. Neste caso, ele está-nos a pedir para além de ouvir, depois vive esse conhecimento. Porque nós, por vezes, é fácil nós ouvirmos. Todos nós escutamos 1001 coisas. Tanto é que nós vivemos na sociedade da informação e nós todos os dias temos a capacidade de ouvir muita coisa. Mas nem tudo interessa. Agora, nós temos é que colocar o nosso ouvido em sintonia com as palavras do céu, para que realmente as palavras que realmente fazem sentido nós as ouvimos e a nossa vida possa viver de acordo com essas palavras. E por esta razão, no versículo 17, ele diz: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, como estavas a dizer. Quer dizer, nós ouvimos muita coisa, mas é necessário ouvir o que interessa. É como um rádio. É eu conseguir sintonizar o meu ouvido naquilo que tem interesse. E no fim do versículo, no versículo 18, então, depois é como se fosse o remate daquilo que a gente estava aqui a falar, não é? Porque te será agradável se as guardares no nosso íntimo, vai-nos ser agradável porque vamos ter a verdade dentro de nós, e isso vai se transpor. Aqui diz: se aplicares todas elas aos teus lábios. Porquê aos lábios? Porque é dos nossos lábios que realmente saem as palavras da vida que Cristo nos dá. E sabes, Sebastião, quando eu estava, os nossos ouvintes, quando eu estava a pensar nisto, eu lembrei-me na nossa igreja. Eu questionei-me porque é que nós somos adventistas. Não é? Nós somos um povo que alega ter a verdade ou não? Nós alegamos ter a verdade. Mas porquê? E isto foi importante. Isto foi importante a pensar, porque nós muitas vezes parece que nos esquecemos porque é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja Adventista. Porque é que ela surgiu?
porque que ela existe e qual é a função que ela tem. E se nós nos esquecermos disso, então nós vamos nos esquecer da verdade. Do nosso fundamento, Não é? da Nós nossa vamos- identidade. E Mas é isto foi interessante o que estás a falar agora. E se nós pensarmos nos versículos de Apocalipse 12, 17, 12 e 14, que fala sobre que aqui está a paciência dos santos, ou que tem os mandamentos e a fé de Jesus, dá-nos a entender que nós temos uma identidade. E outra coisa interessante é que toda a nossa doutrina está baseada na verdade. Não há nenhuma doutrina nossa que não esteja baseada na verdade. E isso dá-nos a certeza que realmente cada passo que nós estamos a dar é segundo a verdade. Porque a verdade é que nos vai libertar. E não é só o facto da nossa doutrina estar baseada na verdade. É o facto da própria Bíblia nos dizer que nós somos a última igreja que iria Isso aparecer. mesmo. Iríamos ser tal como existiu Abraão, como existiu Enoque, como apareceu Noé, como todos esses eram o remanescente, eram aquele povo escolhido, depois Israel e por aí fora, até a todos os reformadores. Nós sabemos que no fim haverá uma igreja, que a Bíblia fala em Apocalipse 2 e 3, não é? Que trata todas as igrejas, e nós sabemos que nós somos a última igreja. Isso também é importante, porque nós somos uma igreja que está profeticamente descrita na Bíblia, não é? E é nesta verdade que nós devemos de sustentar a nossa fé, que é a Bíblia que nos mostra o caminho, que é Cristo a única base da nossa fé que deve sempre existir. Isso mesmo. Apesar da lição falar sobre as palavras da verdade, cada dia parece que é um dia diferente, não é, Ricardo? Cada dia que nós estamos parece que é um dia diferente. E estas duas, e a lição principalmente de segunda e terça, se não estou enganado, é de segunda e terça, parece que são dois mandamentos que vamos estudar, Isso não é? Um bocadinho disso, E é dois muito mandamentos. interessante. Na segunda-feira fala sobre roubar aos pobres. Todos nós sabemos que roubar é errado. Porque, segundo a lei dos 10 mandamentos, um deles diz não roubarás. Mas gostaria que me acompanhassem na leitura de Provérbios 22, 23 e depois no 23, 10. Provérbios 22, 22 e 22, 23. E diz o seguinte, o sábio Salomão: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os despojam. Muito interessante. O texto bíblico diz-nos que, para além de não roubar, está a dizer não roubes aos pobres. E faz sentido. Se um pobre já tem pouco estinho, como é que nós vamos roubar um pobre? É interessante. E depois o versículo 23 é um aspecto interessante, mas depois iremos desenvolver mais à frente, que diz o seguinte: porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os despojam. Nesse caso, daqueles que realmente estão a fazer esse mal aos pobres. Mas vamos ler primeiro o 23:10, que hoje de manhã ao estudar tinha uma coisa interessante e diz o seguinte: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Nós vivemos numa sociedade, eu lembro-me que antigamente as terras eram marcadas por marcos. Tinha aqueles. E queiramos ou não queiramos, se a gente mudar um marco, o nosso terreno fica maior ou fica mais pequeno. E mudar um marco não é assim tão difícil. A não ser que a pessoa se lembre onde está o marco, consegue-se alterar facilmente o marco. Então quer dizer que neste ponto ele está a tocar em dois aspectos interessantes: o não roubar e o não ser desonesto. Porque por vezes a gente pensa, e aquele senhor tem pouco dinheiro, e eu vou aproveitar do terreno dele, até vou diminuir o tamanho do terreno dele e vou conseguir um negócio de 5 estrelas. Estou a roubar o pobre e estou a ser desonesto simultaneamente. E ao mesmo tempo estás a roubar Deus. Isso mesmo. Não é? Porque somos todos filhos de quem? Somos todos filhos do mesmo Deus. E Deus diz-nos que nós somos a sua propriedade. Por isso, eu ao roubar um pobre, que é alguém que em princípio pode ter menos do que eu, e eu sei que ele tem menos do que eu, e eu vou abusar sobre ele, é como se eu estivesse a abusar de Deus, porque Deus no fim, Deus também nos vai julgar. Isso mesmo, e era aí nesse aspecto que eu queria tocar, que isso é um aspecto interessante. E Deus quando que é o nos julgar... versículo 22:3, que diz: porque o Senhor defenderá a causa deles.
A palavra aqui, defenderá a casa deles, está-nos a falar de um aspecto que é o julgamento. Eu lembro quando estive em Santo Tomé, também eram pessoas que tinham poucas necessidades. Eu lembro que quando falava com alguns das pessoas que estavam a assistir às conferências, eu referia que, apesar de todo o sofrimento que nós passamos, sabemos que vai haver um julgamento onde aquilo que houve de errado vai ser posto tudo limpo e a justiça vai vir ao de cima, dá-nos trazer tranquilidade, dá-nos trazer certeza. E o que Deus nos quer reforçar aqui é: lembra-te que vais ser julgado. Lembra-te que há um juízo. E nós, por vezes, na nossa vida, no nosso corre diário, por vezes, no nosso desejo de queremos mais dinheiro, de ter mais posses, podemos entrar neste campo da desonestidade, ou neste campo de roubar o próximo. E Deus diz: cuidado se entrar nesse campo, porque eu estou a ver. Nós, por vezes, esquecemos que Deus é omnisciente, que Deus é omnipotente, que Deus sabe tudo e que Deus sabe aquilo que eu preciso. E é um versículo, e em Romanos, um versículo que eu li de manhã, diz, em Romanos 2,12, diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, é a lei que nos vai julgar acima de tudo. Deus criou-nos uma lei perfeita para nós a podermos usar. E no fim dos tempos, quando o Cristo vier, como tu ainda há bocado disseste, nós vamos todos ser julgados à base desta lei. Claro. E quando Cristo nos diz que realmente nós não devemos roubar, o roubar é muito abrangente. É naqueles pequenos negócios que nós fazemos, até às vezes é a forma justa como nós devemos pagar determinado serviço. Às vezes eu falo por mim, às vezes nós queremos regatear, queremos puxar cada vez mais para baixo. E será que às vezes nós estamos a ser justos ao fazer isso? Não é? Porque a pessoa do outro lado também tem a sua necessidade. Por isso, há aqui um jogo que nós devemos orar muito ao Senhor, para quando vamos fazer, em tudo, nós devemos orar ao Senhor. Nas pequeninas coisas, nas grandes coisas, para Ele nos oriente. Em tudo nós somos um exemplo e devemos lembrar-nos disto. Avançando mais um bocado na lição de terça-feira tem um título muito esquisito. A primeira vez quando vi o título fiquei admirado. É ter inveja dos pecadores. E nós ficámos assim: bem, como é que é possível nós termos inveja dos pecadores? E tinha uma pergunta para ti, Ricardo, que eu acho que poderá ser interessante falarmos aqui um bocado, que é o seguinte: faz sentido como cristãos termos inveja dos pecadores? Este título está correto ou não está correto? Ora bem, eu acho que o ter inveja de qualquer pessoa já é mau. Já é muito mau. Certo? Nós já não devemos ter inveja como cristão. Melhor, como cidadãos normais, nós já não devemos ter inveja. Como cristãos, muito menos. E quando a lição nos fala inveja dos pecadores, isto então a mim assustou-me. Porque como é que eu vou ter inveja de alguém que eu sei que está no caminho errado? Como é que nós, como cristãos, podemos ter inveja de alguém que está a fazer algo errado? Porque um pecador é aquele que está longe da lei de Deus, é aquele que, assumidamente, está a fazer algo de errado. Como é que eu, como cristão, posso fazer isso? Isso fez-me pensar, e muitas vezes eu faço isto. E muitas vezes eu estava a pensar nisto e poça, é verdade, eu faço isto, eu caio neste mesmo erro. E depois de ter lido com mais detalhe o que a lição nos quer transmitir, e de seguida vamos já falar nisto, eu compreendi que realmente que é muito fácil nós, no nosso dia-a-dia, termos inveja destes pecadores. E de que forma é que nós podemos ter inveja destes pecadores? Que tipo de inveja é que realmente a lição nos está a falar aqui? Este tipo de inveja é tudo aquilo que nós muitas vezes desejamos para nós. E que muitas vezes nem necessitamos. Certo? E eu quando estava a pensar nisto, eu ouvi um pregador americano que ele disse: então se nós temos inveja de um pecador por qualquer coisa, ou por um carro, ou por uma casa, ou qualquer que seja, quando Jesus vier nos buscar, nós vamos ter inveja dele estar naquele lugar e nós não? Também vamos querer trocar de lugar com ele? Vamos ter inveja? Porque, é assim, eu não estou aqui a julgar,
Mas um pecador não vai entrar no céu. Isto é ponto assente, não é? O pecado não vai entrar no céu. Por isso, quando Cristo me vier a julgar todos, eu vou ter inveja dele. Será que isso vai acontecer? Isto fez-me pensar bastante. Vamos a mais um texto que é interessante e vai de encontro àquilo que estamos a falar. Este encontra-se em 1 de João 2, 15 e 16. 1 de João 2, 15 e 16. E diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Depois continua o versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Este texto é muito interessante e quando nós vemos que foi o apóstolo João que referiu esse assunto, ele diz que não devemos amar o mundo. É que essa situação da inveja dos pecadores, de certo modo, nós vivemos numa sociedade em que exige muito de nós. E é verdade. Olhamos ao nosso redor, exige que a gente tenha um smartphone, tenha um tablet, tenha muita coisa. E toda essa necessidade que nós temos, por vezes, pode ser a inveja que nos está a levar. E não é a nossa necessidade do melhor relacionamento com Deus. E acima de tudo, o que eu me tenho de lembrar é que eu tenho de lembrar que foi o pecado que matou o meu querido Salvador. Isto é que eu tenho de lembrar. Foi o pecado que o matou. Por esta razão não faz sentido eu amar o pecado. Todos nós somos pecadores. Mas o apóstolo Paulo até diz que aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. E acima de tudo, o que é importante nós compreendermos, todos nós vamos tomar decisões erradas na nossa vida. Certo, muitas vezes vamos ser impelidos pela nossa inveja de querer comprar coisas e tudo mais. Mas acima de tudo, que não possa ser pela inveja, mas pela necessidade que nós realmente tínhamos de comprar essas coisas. E que tudo que a gente possa fazer possa ser para nosso crescimento espiritual e para nos aproximarmos de Deus. Que isto é mais importante. E por esta razão, só para dar mais um tópico, aqui dizia o seguinte: devemos odiar o pecado por ser pecado. Devemos odiá-lo porque aquilo que nos fez e pelo que fez no nosso mundo e pelo que fez a nosso querido Salvador. E é interessante, quando lembro daquele texto da Ellen White que ela diz que nós devíamos refletir 1 hora sobre a vida de Cristo, principalmente as últimas 24 horas, é nesse sentido realmente que nós devíamos refletir. Porque quanto mais refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo, mais vou querer ser como Ele. E ser como Ele é quê? Ser simples, ser humilde, ser manso, ter compaixão para com os outros. E ao adquirir essas qualidades no meu caráter, eu vou procurar aquilo realmente que me ajuda a aproximar de Deus. E é isso realmente que a lição nos quer transmitir sobre essa situação. E deixa-me só falar num versículo que também fala um pouco disso que tu disseste ainda agora. Efésios 5:20 diz-nos: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê é que eu falei deste? Porquê é que eu estou a falar disto? Porque esta deve ser a base da nossa vida. Porque, eu não me lembro agora o versículo, mas é aquele que diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles... Não é? Ou seja, tudo aquilo que a gente faz tem um propósito. E é Deus que o orienta. Se seguirmos os seus conceitos. E é por isso que Ele depois nos dá esta indicação, não é? Dar graças em tudo. Ou seja, quando alguma coisa nos corre mal, quando alguma coisa nos corre bem, em tudo devemos dar graças. Porque nós temos a alegria de quê? A alegria de que Deus é justo. E se nós sabemos que Deus é justo, o que quer que aconteça, nós não nos vamos chatear com... Ou não nos devemos chatear com isso, não é? Porque nós estamos seguros de que Cristo, no fim, é justo. E Ele é que é a nossa justiça. E não devemos ser nós a procurar a justiça por nós próprios, por assim dizer, não é? Senão vamos cair em quê? Vamos cair nas obras, que é algo que a gente sabe que é errado, não é? E devemos então encontrar aqui um equilíbrio. Só mais um texto interessante, que é Provérbios 23:17, que dizia o seguinte: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverará todo o dia. Muito interessante. Nesse sentido estamos a falar. Realmente é este temor do Senhor que nós devemos procurar diariamente. Conhecê-lo diariamente.
E se nós realmente conhecermos o Senhor diariamente na nossa vida, certamente que os nossos sentimentos de inveja vão começar a diminuírem e vão chegar ao ponto que vão desaparecer, porque o poder de Deus vai ser maior na nossa vida e a satisfação de estar com Deus vai ser superior a qualquer sentimento de inveja que possamos ter por outras pessoas. Sebastião, deixa-me só agora fazer-te aqui uma pequena... Vamos mudar aqui um bocadinho de assunto. Em relação ao que falámos ainda agora sobre a inveja, sobre este versículo de Efésios principalmente, não é? Que nos diz que em tudo devemos dar graças. Há duas personagens na Bíblia que me vieram à cabeça quando nós falámos, quando eu pensei, quando estava a estudar a lição de quarta-feira, que foi Noé e Daniel. Noé e Daniel, porque eu vou falar destas duas personagens? Porque o título de quarta-feira fala-nos realmente o que pomos na nossa boca. Isto tem muito a ver com decisões. Isso mesmo. Tem a ver com decisões práticas, muito práticas na nossa vida. E Noé e Daniel, o que é que estes dois personagens que foram homens da fé, não é? Que são heróis da fé, mas que houve dois episódios, um de cada lado, que foram parecidos, mas que tomaram decisões diferentes. É interessante, por acaso, analisarmos esta questão do que pomos na nossa boca. Porque estas duas personagens são dois heróis da fé, sem dúvida alguma. No entanto, na sua vida tomaram decisões diferentes. Nós sabemos que Noé, depois de ter entrado na arca, de ter saído da arca, se calhar muito contente, lá decidiu tomar uns copinhos de vinho e quando deu conta andava a festejar e as filhas foram encontrá-lo todo nu e tiveram de o cobrir. Como nós vemos por vezes as nossas decisões diárias, ou por vezes algum sentimento, algum desejo que possa existir em nós, por vezes menos controlado, pode levar a termos atitudes assim um bocado estranhas. E o outro exemplo, nesse caso um exemplo de um jovem muito fiel, que é Daniel, que nós sabemos que ele foi prisioneiro para as cortes de Babilónia, e a Bíblia diz que ele colocou no seu coração o desejo de não se contaminar com as iguarias do reino. Então ele falou com os chefes dos eunucos e decidiu beber água e comer unicamente legumes. E nós vemos que essa decisão de Daniel fez com que ele, passados uns anos, utilizado por Deus, pudesse descobrir os sonhos de Daniel 2, Daniel 7 e também pudesse ser primeiro-ministro do reino de Babilónia. Mas é interessante nós compreendermos. E foi um grande homem de oração, não é? Nós vemos que e Daniel, a intercessão que ele fez várias vezes pelo povo, e de uma humildade tal, onde ele próprio se declarava como pecador no meio do povo, e nós sabemos, a Bíblia não diz nenhum pecado que ele cometeu, não é? Mas vemos que realmente o seu poder vinha de uma forte ligação com Deus, onde ele tinha uma estreita ligação, onde ele orava constantemente. E isso, eu acho que esse foi o poder que lhe deu para a sua fidelidade e para saber aquilo que Deus tinha para a sua vida. Eu acho que isso foi realmente a parte mais importante da vida dele. E é interessante, já que estamos a falar sobre o controle dos nossos apetites, se nós repararmos, foi aí que Adão e Eva caíram. Foi no controle dos seus apetites. Naquele momento, Eva não resistiu ao fruto e Adão, seguindo a sua esposa, o conselho de sua esposa, também comeu do fruto. Por isso é que é tão importante esse conceito aqui de sabermos controlar os nossos apetites com a ajuda de Deus. Porque o controle dos nossos apetites fará com que nós não sejamos controlados por nós mesmos, mas será Deus a controlar a nossa vida. Eu também eu ouvi o mesmo pregador que estava a falar, que eu ouvi esta semana, ele também falou sobre o que pomos na nossa boca, não é? Terá Deus dado-nos algo especial para a gente comer? Nós temos vários tipos de alimentação, não é? Que existem. Mas será que Deus nos deu uma melhor do que as outras? Será que a Bíblia nos fala disso? E se nos fala, estamos nós a adquirir aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus instruiu pessoas sábias para nos mostrar a nós hoje? Porque nós hoje, nós estamos a falar, não é? Palavras da verdade. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos uma verdade presente, não é? Que é a mensagem da saúde, que a senhora White nos diz, sendo o braço direito da mensagem, das três mensagens angélicas. E estamos nós a fazer isso. E porquê que devemos fazer? Porque não adianta a gente saber que
como a gente falava no início, não adianta-se ter o conhecimento se nós depois não o aplicarmos, não é? Estamos a ser incoerentes com a própria mensagem. E eu estava aqui a ver o que o comentário bíblico diz, e ele diz assim: o seu estômago e o seu cérebro, eu vou ler um bocadinho mais para trás. O homem que deu, porque isto tem a ver com as bebidas alcoólicas, o homem que adquiriu o hábito de bebidas alcoólicas está numa situação desesperada. Ele não pode ser convencido nem persuadido a negar a si mesmo tal indulgência. Ou seja, o vício do pecado leva a que este tipo de bebidas que Satanás quer que nós tomamos nos mine completamente, a nossa mente nos deturpe. Para quê? Para que deixemos de pensar. Claro. Para que deixemos de pensar por nós próprios. E depois continua. E o seu estômago, porque isto não é só com o vinho, não é? Porque aqui depois diz: e o seu estômago e o seu cérebro estão doentes. E a sua força de vontade está debilitada e o seu apetite está incontrolado. Ou seja, desregula todo o nosso corpo. E não é só como aqui fala do hábito das bebidas alcoólicas, mas nós sabemos que os alimentos também estão relacionados com isto. Já existem alguns estudos que nos mostram que determinados alimentos nos dão propensão a ser, por exemplo, mais violentos. Isso mesmo. Carne vermelha tem esse impacto nas pessoas. E nós temos, hoje em dia, já temos a sabedoria para saber lidar com estas situações, porque o que nos interessa, acima de tudo, é, como a lição nos fala aqui atrás, é sermos sábios. Para quê? Sábios para podermos estar mais perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus a gente estiver, vai ser melhor para nós. Deus vai nos ajudar a controlar os nossos apetites neste sentido, não é? Claro. É o que estamos aqui a falar. E dessa forma ter um melhor relacionamento com Ele. E isso é que... E há outro versículo que eu lembrei-me agora, que era o seguinte: aquele versículo que se encontra na Bíblia que diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E é nesse sentido que nós devemos pensar. É até que ponto, se nós pensarmos um bocado, toda a lição que estamos a falar fala-nos sobre esse aspecto. Desculpa. Tudo para nós possamos fazer, seja para a glória de Deus, porque é importante salvaguardar esse ponto. E não é só, eu estava aqui a falar, mas não é só o tipo de alimentação. Eu, por exemplo, se eu comer muito, se eu comer demasiado, isso também é errado. Sim. Isso também não é controlo. Isso já é descontrole para nós mesmos. E, por exemplo, se eu posso ser vegetariano, mas se eu pego e ataco os doces, não é? É mais valia comer carne. Por essa razão, às vezes, o bom senso e o equilíbrio é importante. E a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E é isso que nós devemos pensar. O nosso tempo está quase a chegar ao fim, mas no entanto gostaríamos de poder falar um bocadinho na lição de quinta-feira, que falava sobre as nossas responsabilidades. E nós tínhamos aqui uma pergunta muito interessante, pastor. Sim. A gente falou um bocado e a pergunta realmente diz-nos, fala das nossas responsabilidades, não é? As responsabilidades que temos depois de ter este conhecimento, depois de sabermos a sabedoria, depois de sabermos o que é verdade. A pergunta é: até onde é que nós estamos dispostos a ir por esta palavra da verdade? Essa pergunta é a pergunta-chave. Até onde é que estamos dispostos a ir? Nós sabemos os exemplos dos nossos... da reforma protestante, Lutero, Hus, e eles estiveram dispostos a ir até à morte. Todos, quase todos eles. Nós sabemos que os discípulos, todos eles, com exceção de João, foram todos mortos, e mortes muito violentas, quase todos decapitados, uns mirados de cabeça para baixo, todos. E nós, hoje em dia, como adventistas, será que nós estamos dispostos a isto? É interessante que na lição de quinta-feira fala-nos sobre as nossas responsabilidades e fala-nos sobre essa verdade. E diz-nos que quando nós somos testemunha de alguma situação e temos de ir a tribunal para testemunhar, acima de tudo Deus pede que a gente fale a verdade. Da verdade daquilo que nós vimos, daquilo que sabemos. Mesmo que a verdade às vezes nos traga dissabores. Não é? Porque quando falamos a verdade, é a verdade. Se nós pensarmos, a Bíblia diz que Jesus até disse que o pai da mentira é Satanás. Por isso, eu sempre que usar a mentira, estou-me a ligar com Satanás. Enquanto quando disser a verdade, estou-me a ligar com Jesus. Por isso é que aquele versículo que nós lemos de início, e a verdade os libertará, é nesse sentido. Só quando a gente vive a verdade, só quando a gente fala a verdade, é que realmente a verdade tem impacto na nossa vida. E a única forma realmente de nós sermos
libertos das garras de Satanás. Temos uma vida mais feliz, uma vida mais completa, é unicamente através do conhecimento da verdade. Porque se nós pensarmos bem, a verdade é algo real. Claro, isso mesmo. Porque é uma A pessoa... verdade é real, a verdade existe. Enquanto que a mentira não. Claro, não. A mentira, o que é que vai acontecer no fim? O que é que vai acontecer a Satanás? Vai ser destruído, a Bíblia diz isso. Por isso, se nós dizemos a verdade, se falamos a verdade, nós estamos a falar de algo que é verdade, é real, existe, é algo verdadeiro. Jesus é verdadeiro. E quando nós fazemos isso, quando nós estamos, independentemente do que aconteça, nós sabemos que aquilo está certo. E muitas vezes nós sabemos que a verdade, melhor, vou pôr a coisa ao contrário, o erro tem sempre consequências. Independentemente do erro, o erro traz sempre consequências. Quanto mais não seja no fim da nossa vida. Enquanto que a verdade não. As consequências da verdade não são nenhumas, porque nós sabemos que no fim vamos ter a vida eterna. E isso é que é o importante, é termos a noção do que é que está para lá. É ter a noção do tempo, é ter a noção de que as coisas não terminam aqui. Nós estamos só de passagem. Nós somos peregrinos, não é? Os peregrinos estão só de passagem. Por isso, se nós somos peregrinos, ao falarmos a verdade, nós estamos a deixar um pouquinho daquilo que vai ser depois. Não é? E se nós começamos, e se nós dizemos a verdade, nós sabemos que vamos tê-la depois. Que é o que importa. Bem, o nosso tempo chegou ao fim. Espero que possamos todos ter aprendido um bocadinho sobre realmente o que é verdade. E para terminarmos, gostaria de reforçar novamente o mesmo texto bíblico que lemos no início. João 8,32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Que realmente essa verdade nos possa libertar diariamente. E através dessa verdade possamos ter um relacionamento mais profundo com o nosso querido Salvador. Continuação do bom sábado, e o programa de seguida será os hinos de louvor. Continuação. O Senhor vos abençoe. Amém. À medida que eu vou lendo, possam se dirigir aqui à frente. Adelina Oliveira Pinto, Ana Soraya Almeida, António Moreira Paiva, Carla Alexandra Ramalhão, Eunice Cláudia Pinto Silva, Ivana Kitchu, está bem? É um nome que eu conheço. Joaquim Cândido Santos Ferreira, Margarida Almeida Carvalho, Maria Adelina Alves Santos, Maria Fernanda Lopes Ribeiro, Maria Irene Gomes Barbosa Ramos, Maria Ruth Lopes Oliveira, Ruth Mónica Ferreira, Soliane Gouveia, Telmo Ferreira Martins. Vamos orar. O ancião Joaquim Oliveira Ferreira vai nos dirigir a oração. Nosso querido Deus, nosso Pai amoroso que estás nos céus, obrigado por este momento que nos oferecestes,
de alegria, de satisfação, ao ver estes nossos irmãos festejar mais um ano de vida. Agradecemos pela vida que lhes tens dado. E neste momento nós pedimos que os continues a abençoar grandemente enquanto andarem aqui nesta terra. E que eles possam ser verdadeiros adoradores a Ti, ó Pai. Ajuda-os para que, quando um dia entrarmos no céu, possamos gozar dessa verdade que nos une a Ti, que é viver uma vida reta aos Teus olhos. Por isso ajuda-os, enquanto andarem aqui nesta terra, a ter como o seu Salvador pessoal. Dirige as suas vidas. São estas bênçãos que nós te pedimos para eles e para nós, em nome de Jesus. Amém.
dia. Parece que estão com sono. Vou dizer outra vez, bom dia. Sim, está melhor. Prezados irmãos, estou aqui para vos falar um bocadinho sobre a saída missionária que fizemos no sábado passado, mas gostaria de vos fazer uma pergunta. E a pergunta que eu vos vou fazer é: porque é que existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Gostaria que alguém me respondesse. Porque é que foi instituída a Igreja? Alguém me quer responder? Correto. Podíamos dar um outro motivo, que é precisamente também para confortar os seus membros, também é uma função da Igreja, mas digamos que o principal trabalho é dar a conhecer ao mundo o Evangelho da salvação. No fundo é partilhar. Foi isso que nós fizemos e que vos queremos motivar para que mais se envolvam na próxima saída, que será dentro de algum tempo. Então o que é que nós fizemos? Fizemos um questionário para saber um bocadinho daquilo que as pessoas pensam acerca da sociedade, dos temas e também das suas necessidades. Dos 36 questionários respondidos, 26 deram os contactos. Eu posso-vos dizer que do trabalho que eu fiz mais à Adelina não vimos qualquer oposição sobre isso, deram os contactos. E os temas que digamos que estão mais em comum, que nós encontramos, foi sobre a saúde familiar, saúde financeira e estudar a Bíblia. No fundo, o que nós queremos é isso, não é? É encontrar pessoas que tenham a vontade de estudar a Bíblia, que tenham vontade de conhecer a mensagem da salvação. Foi muito positivo, se calhar no início, um trabalho que já não se faz há muito tempo, podia estar um ou outro mais apreensivo, mas depois, quando nos encontramos, estavam todos bastante contentes e, no fundo, todos chegámos à conclusão que é muito fácil partilhar o Evangelho. Nós começámos a falar com as pessoas e as coisas acontecem com naturalidade. Posso-vos falar dos 2 contactos que nós tivemos. Quando saímos, eu e a Adelina fomos ao cemitério, estavam lá mais 3 ou 4 irmãos, fizemos lá um contacto. Então eu disse: olha, temos aqui o comércio, talvez seja um bocadinho a consequência de quando andava na comportagem, temos ali um café, temos uma florista. E então entramos lá na florista, estava lá a Carla Soares a falar lá com uma senhora, elas são amigas, só que estava lá uma cliente a conversar. Eu disse: olha, vamos sair, senão vamos estar aqui muito tempo. Entramos no café ao lado, estava o marido e esposa. Os donos do café estavam sentados, parecia que estavam à nossa espera. A Adelina começou a falar com eles, tivemos a oportunidade de nos identificarmos, eles conhecem muito bem. Aliás, a nossa igreja aqui em Canelas é muito conhecida e de uma forma positiva, é conhecida por trabalhar pelos outros e eles conheciam. Falámos com eles, eles disseram o que era aquilo que mais, qual era a sua sensibilidade, e também no fim eu perguntei se podíamos orar por eles. Com toda a naturalidade eles responderam que sim, então tivemos a oportunidade de orar e saímos e fomos outra vez à florista, onde tínhamos saído, porque realmente com clientes entrar não é fácil. Estava a patroa, estava a Carla, continuava lá a falar com a senhora, estava a empregada e estava uma cliente. E então eu comecei a fazer o questionário à empregada enquanto que a Adelina fazia a patroa, porque se de repente começavam a entrar mais clientes não dava. Pronto, começámos a falar com elas e uma das coisas que eu não vou esquecer foi aquilo que a empregada me disse: eu estou a receber um estudo bíblico. Quer dizer, alguém já está a trabalhar com ela. Não lhe perguntei quem seria a denominação religiosa, ela disse qual era o tema que mais lhe tocava, deu-nos o seu contacto. Mas estão a ver, irmãos, as pessoas estão a ser contactadas, então por que não sermos nós a fazê-lo? Então no fim, estava lá uma ou 2 clientes, eu perguntei então se podíamos orar por elas, disseram que sim, deram-nos os contactos. Quer dizer, quando acabámos, dissemos assim: olha, estávamos agora a começar. Eu penso que foi a experiência de todos. Quando nós realmente começamos a partilhar o Evangelho, a alegria que nós sentimos que vai no nosso coração, ela irradia para fora, e realmente queremos apelar-vos a motivar mais irmãos para que na próxima saída possamos fazê-lo, mas com muito mais pessoas. Já temos 36 pessoas com o contacto e que nos disseram desta forma: olha,
quando houver algo relacionado com este tema, eu estou interessado. Foi isso, no fundo, que eles nos disseram, para que nós também agora possamos trabalhar nos bastidores e preparar trabalho nesse sentido e convidar as pessoas. Que o Senhor seja louvado nestas saídas missionárias e que um dia no céu nós possamos encontrar estas almas pelas quais nós podemos trabalhar aqui. Amém. Queremos agradecer, antes de mais, à Ruth e ao Filipe. Queremos também aqui uma oferta sem designação. E agora vamos, para terminar, vamos entoar o hino A Mensagem ao Mundo, número 327. reverência, fechemos nossos olhos, abaixemos nossas frontes para falar com o nosso Deus. Ó Pai querido, que alegria nós sentimos no nosso coração, Senhor, de reunirmos nesta manhã para adorar e glorificar o Teu santo nome, que tudo tem feito por nós, Pai, que é misericordioso na nossa vida diária. Louvamos o Teu nome e aceita a nossa adoração, Senhor. Mesmo sendo falhos e pecadores, nós queremos, ó Deus, Te adorar, porque só o Senhor é digno de honra e glória, porque o Teu poder enche os céus e a terra. Continue conosco, queremos continuar sentindo a Tua presença, a presença dos Teus santos anjos, em nome de Jesus. Amém.